Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos. Hoje já é segunda-feira e a lição de hoje está falando sobre uma história, uma parábola, a parábola do casamento. E Jesus quer nos ensinar tantas coisas. E você está estudando a sua lição? A lição de hoje, de segunda-feira, vai falar sobre o traje. Mas antes de começarmos, vamos lembrar o verso para memorizar? Dou-lhe este conselho: compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. E vai falar sobre o traje. Quando vamos a uma festa de casamento, usamos nossas melhores roupas, nossos melhores sapatos, né? Mas você sabia que em alguns casos vem especificado no convite o tipo de traje que os convidados devem usar para comparecer nesse evento? Da mesma forma, para esse casamento, os convidados tiveram de preparar o que? Trajes especiais. Mas ir a esse casamento não é bem a mesma coisa que ir o quê? Às núpcias de um amigo ou um parente qualquer. Cada hóspede precisa de um traje de gala especial, que só é fornecido por quem? Pelo próprio rei. O que cada um tinha que fazer era somente usá-lo, chegar lá, colocar a veste e entrar no casamento. Que presente, que privilégio! Os convidados nem precisavam gastar com roupas, nem precisavam alugar vestidos ou alugar ternos, gravatas, sapatos. Eles só precisam o quê? Estar bem vestidos, tomados banho, bem cheirosinhos e o quê? Que iam chegar lá e usar somente a roupa que o rei tinha preparado. Qual é o significado da veste nupcial que Cristo quer dar a você? Então, qual é o significado dessa veste? Significa o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo irão possuir, é representado pela veste nupcial da parábola. É a justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado. Então, assim, para você conseguir entrar nessa festa que Jesus está preparando, você precisa o quê? Vestir essa veste. Mas vai ser uma roupa? É um tecido? Não. Jesus quis ensinar com essa parábola que para que você entre nessa festa e aproveite de todas as coisas lindas e maravilhosas que terá lá, você precisa do quê? Do caráter puro e imaculado. Pequenos pesquisadores, isso é muito sério. É a justiça de Cristo, seu próprio caráter imaculado, o qual pela fé é comunicado a todos os que o recebem como Salvador pessoal. Número 2. Quando é que Jesus irá conceder a você seu caráter puro e impecável? Quando é? Será que é quando você nasce? Será que é quando tem depois daquela pregação maravilhosa, você aceita Jesus e o seu caráter muda de uma hora para outra? Será que é assim? Como será que vai acontecer, né? Como que você vai receber? Então aqui nós temos algumas opções. Quando você crer que Jesus o ama. Segunda opção. Quando você fizer uma determinada oração e em seguida continuar a viver da mesma maneira errada. Terceira opção, quando você estiver verdadeiramente arrependido de seus pecados e crer que Jesus o perdoará. Outra opção, e última, quando você se arrepender de seus pecados e for batizado, é essa daqui, que está escrito lá em Atos, capítulo 2, verso 38. Então você vai circular aqui a última frase. Tá bom? Então, quando você se arrepender dos seus pecados e você se batizar, é aí que você recebe esse presente maravilhoso, essa veste. Olha só que importante. Número 3. Como você pode manter sobre si esse manto de justiça de Cristo, que é o seu caráter, tá? Você não vai receber uma roupa que você vai usar ela para ir para a igreja, não. Essa veste que está falando aqui na lição é o caráter de Jesus. Então, quando você se arrepende e você se batiza, o que acontece com você? Você é uma nova criatura. Tudo que você fez ficou para trás. A partir daquele momento, você nasceu de novo. É aí que o caráter, né, de Deus estará com você. Então, essa cobertura, o manto da justiça própria, o manto de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependem e creem o quê? No seu nome. Tá certo, pequenos pesquisadores? Então, como você pode manter sobre si esse manto de justiça de Cristo? Escolha as respostas certas. Então, lá em João 14, verso 15, se você me ama, você vai à igreja toda semana?
Você fará as orações todas as noites? Você obedecerá sempre que possível? Ou você guardará os seus mandamentos? Você guardará os seus mandamentos. Salmos 40, verso 8. Agrada o quê? Dar dinheiro para a igreja? Ajudar as pessoas às vezes? Obedecendo seus pais na maioria das vezes? Ou fazendo a vontade de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Vamos ler lá o que diz lá em João, capítulo 14, verso 15? Então, abra sua Bíblia. Nós vamos lá em João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, verso 15. Diz assim, ó. Se me amais, guardarei o quê? Os meus mandamentos. Então, não adianta você ir para a igreja toda semana, não adianta você fazer as orações todas as noites se você não ama a Deus de todo o seu coração. Então, o primeiro passo para você receber essa veste, né, essa veste nupcial que Jesus está preparando, que é o caráter dele, você precisa ter fé, acreditar em Deus, amar Ele de todo o seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que aquele brinquedo, mais do que a sua bicicleta nova, mais do que até os seus pais. E depois que você fizer isso, você vai fazer o quê? Se arrepender de todos os seus pecados e ser batizado. Então, existe o quê? Um processo. A justiça de Cristo não cobrirá um único pecado acariciado. Então, aqui, essa pequena frase de parábolas de Jesus, na página 316, responde todas as nossas perguntas. Para você receber o caráter de Jesus, você não pode ter aquele pecadinho escondido. Sabe qual é aquele pecado que só você sabe, ninguém mais sabe? Por exemplo, às vezes o pecado de enganar as pessoas, e você consegue sair ileso daquilo. Você engana, você mente, o que mais que você faz? Você rouba pequenos objetos, você pega coisas emprestadas e não devolve, aquilo já virou um hábito. Então isso é um pecado acariciado. Que se tiver qualquer coisinha pequenina que for, do tamanho de um grão de mostarda no seu coração, o que vai acontecer? Você recebeu o convite. Mas você só pode entrar nesse casamento se você tiver o quê? A veste que Jesus preparou. E você ficará onde? Do lado de fora. Pequenos pesquisadores, ao mesmo tempo que a lição é linda, ela faz com que nós reflitamos muito sobre a nossa vida. Então, assim nós terminamos a lição de segunda-feira. Um abraço bem apertado para você e até amanhã. Tchau, tchau.